Boa noite. O Senhor está vivo, né? Não somente nos nossos corações, mas no trono de glória. Nós cantamos muitas coisas aqui. E Ele está vivo e que um dia Ele voltará. Glórias a Ele por isso. Nós vamos agora à pregação da palavra. Eu queria já convidar você a se colocar em pé. Pega a sua Bíblia e abre comigo na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 3. Nós estamos na nossa série de exposições na primeira epístola de João. E o título da nossa série é Critérios para a verdadeira fé cristã. Critérios para a verdadeira fé cristã. Nós colocamos esse título de Critérios para a verdadeira fé, pressupondo que existe uma falsa fé. E como que eu vou saber se a minha fé é falsa? Da mesma maneira que eu reconheço uma nota falsa. Qual é o critério que eu uso para conhecer ou saber se uma nota que eu tenho em mãos é verdadeira ou falsa? Não existe nenhum outro critério senão conhecer a verdadeira. Para reconhecer uma nota falsa, tudo que você precisa é conhecer a verdadeira. Se você conhecer a verdadeira bem, quando você olhar para uma falsa, você vai descobrir que ela é falsa. Por isso que nós demos o título a essa série de Critérios para a verdadeira fé cristã, pressupondo que existe uma falsa fé cristã. E também porque o propósito da primeira epístola de João são vários, mas um dos propósitos, e é esse que nós estamos nos atentando, é oferecer esses critérios para que a igreja, que os primeiros leitores de João, quando eles receberam essa carta, eles lessem e encontrassem nessa carta alguns critérios pelos quais eles poderiam avaliar a fé deles e comparar a fé que eles diziam ter com aquilo que João os deu e chegar à conclusão se a fé era verdadeira ou falsa. Esse é um dos principais propósitos de João. Nós falamos aqui dois propósitos já, dois critérios já. O primeiro nós falamos, qual é o seu estilo de vida? O primeiro critério que você tem que avaliar, que João nos deu, para saber se a sua fé é verdadeira ou falsa, é observar o seu estilo de vida. Ele disse, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, mentiu para si mesmo e não conhece a verdade. O segundo critério é, qual a sua relação com o pecado? Ele nos disse, se dissermos que não temos pecado algum, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Se pecarmos, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Segundo critério, qual é a sua relação com o pecado? E aí nós chegamos num terceiro critério, que é o texto que vocês abriram aí. 1 de João, capítulo 2, verso 3. Acompanha comigo, olha. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Podeis assentar? Santo Deus, diante de nós a tua palavra, e tudo que te peço, Deus, é a iluminação do teu Espírito, para que eu possa compreendê-la, para que eu possa absorvê-la, para que eu possa ensiná-la, pregá-la, aplicá-la à tua igreja. Esta é a tua palavra. Tudo que nós precisamos nessa noite é da tua palavra. Ajude a mim e ajude os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Você mantenha a sua Bíblia aberta. Esquece de tudo agora. Se você está com o seu celular, coloca no silencioso. Como eu disse na oração, tudo que nós precisamos agora é ouvir a palavra. É só isso que precisamos. Como nós dissemos aqui, nós estamos trabalhando critérios para a verdadeira fé cristã. Como que eu posso ter a certeza de que a fé que eu digo que tenho é verdadeira? E se ela é verdadeira ou não, como que eu posso avaliar e ter a certeza de que eu tenho a verdadeira fé e que, portanto, eu estou seguro para a salvação? Porque se discute muito no meio teológico se salvação se perde ou não se perde. E eu não vou entrar no mérito aqui, porque o assunto é extenso, foi discutido durante séculos pela igreja e ainda hoje se discute. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para nós é: a Bíblia me mostra critérios que confirmam a minha fé. E se ela me mostra, esses critérios me garantem a salvação? Se eu estiver embasado nessa verdadeira fé, eu estou certo de que sou salvo, permanecerei salvo. Assim como Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Como eu posso ter certeza disso? A Bíblia nos diz que sim. Que nós temos critérios para avaliar se a nossa fé é verdadeira e que nós temos critérios para saber se a nossa fé é falsa ou verdadeira e critérios para afirmar, olha, eu estou seguro de que eu estou no caminho da salvação. Por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 10, olha o que o apóstolo Pedro nos diz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro chama a igreja e diz o seguinte: irmãos, procurem confirmar a vocação e a eleição de vocês. Pedro está nos dizendo, olha, ei, procura confirmar, olha, avalia, para ver se vai ser confirmada, se você realmente está no caminho da salvação. A Bíblia nos mostra também, em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, Paulo dá uma ordem aos seus leitores, que é uma ordem para nós também hoje. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. E ele diz, se realmente estáis na fé. Ele está chamando os seus leitores a fazer uma avaliação de si mesmos. Para saberem o quê? A colocarem a fé deles em prova. Para saber se passam pelo critério da fé. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E ele diz, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Estou dizendo, olha, se Cristo está em vós, há algo em vós que vai dar prova disso. Portanto, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. A Bíblia nos dá certeza de que estamos caminhando no caminho da salvação? Nesses 2 versículos nós já conseguimos enxergar que sim. Mas olha comigo, lá em 1 de Pedro, 1 João ainda, esse texto que nós estamos, caminha comigo no capítulo 5 e lê comigo o versículo 13, que é a síntese da carta, onde nós captamos o objetivo principal de João ao escrever essa carta. No capítulo 5 dessa mesma epístola, no versículo 13, ele diz assim, olha, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aqui ele estabelece o propósito da carta. É como se ele dissesse, irmãos, eu estou escrevendo tudo isso aqui que eu estou escrevendo com um propósito. Sabe para quê? Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é para que eles saibam se um dia terão. Não é para que eles saibam se talvez uma possibilidade de um dia ter a vida eterna. Não. O que João está dizendo é, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, eu posso então saber se eu tenho a vida eterna? Eu posso então saber se a minha fé é verdadeira ou não? Sim. E se eu posso, qual que é o critério? Está escrito aqui. Ó. É esse o critério, é esse o modelo. É esse o teste. É por aqui que temos que passar. Qual que é o caminho da salvação? Como que a salvação opera na vida de uma pessoa? Nós temos 3. Vou colocar aqui de uma maneira bem simples, 3 caminhos que a salvação começa e o que ela gera. E esses 3 nós podemos observar através deles se a nossa vida está em conformidade ou não. O primeiro caminho, salvação começa na mente. Mente. Houve um dia em que você veio a uma igreja, ou você esteve numa roda de amigo, e alguém
pregou a palavra para você. E quando a palavra entrou nos seus ouvidos, ela ganhou sua mente. Você passou agora a pensar naquele texto, meditar naquele texto, a ruminar aquele texto. E ele foi provocando algo na sua mente, até que chegou um ponto que ele cativou a sua mente. E você chegou à conclusão, pela sua razão, de que, olha, realmente isto é a verdade. Essa é a operação da palavra na mente. É o primeiro passo. Qual que é o segundo caminho? Primeiro ela tocou na mente. Aonde que ela vai caminhar agora? Ela desce para o coração. E no coração ela provoca emoções, sensações, aonde surge arrependimento. Você teve com ela na mente, ela capturou a sua mente, tendo capturado a sua mente, ela agora quer capturar o seu coração, ela desce, começa a gerar em você constrangimento pelo pecado, gera arrependimento, você se arrepende, e agora você tem um coração transformado, as suas emoções estão transformadas, e você agora quer ser um devoto de Cristo, um discípulo de Cristo. Mas aí, como se não bastasse somente a mente e o coração, o terceiro caminho que ela desemboca é o estilo de vida. Em outras palavras, é os frutos. Esses são 3 caminhos básicos de como a salvação opera em nós e em qualquer pessoa. Ela ganha a mente, da mente desce para o coração, e do coração ela transforma-se em prática. Se acontecer só o primeiro, não é suficiente. Se acontecer só até o segundo ponto, também não é suficiente. A fé, para ser verdadeira, ela tem que passar por esses 3 caminhos. Jesus disse isso quando ele contou a parábola do semeador. Ele disse, olha, tem vários terrenos que a semente foi semeada. Mas o único que foi útil foi aquele que alcançou a mente, o coração e frutificou depois. As outras sementes que não frutificaram, que só caiu num terreno e deu uma florzinha e depois logo murchou, esse não é o terreno preparado para frutificar a palavra. Se não passar por esses 3 caminhos, certamente a fé é falsa. E eu quero me ater no terceiro, que é o quê? Prática. Vamos partir do pressuposto que você já ouviu a palavra, ela já desceu para o coração, você já teve convicção de pecado, e agora? Qual que é o próximo passo? É o que o nosso texto nos mostra. Olha lá. Volta comigo no capítulo 2, no verso 3. João diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos. Em outras palavras, ele está dizendo, ouvintes, vou dizer agora um critério pelo qual você irá avaliar se a sua fé é verdadeira ou não. Então ele diz, e nisto sabemos que o conhecemos. A palavra sabemos, aprender, entender, é uma palavra no presente. O que isso significa? Ele está dizendo o seguinte, olha, nisto nós podemos saber agora. A hora do teste é agora. E se você quiser avaliar agora, nesse exato momento, no presente, se você conhece a Deus ou não, é essa maneira. Ele diz, nisso sabemos que o temos conhecido. Olha, se ele diz assim, ora, nisto sabemos, agora no presente,
Se o conhecemos, a palavra conhecemos aqui nos dá a ideia seguinte, do passado. Um conhecer que iniciou-se lá atrás, mas que continua até o tempo presente. É como se ele dissesse assim, olha, nisto vocês vão saber se a conversão de vocês lá atrás, e que veio acontecendo até os dias de hoje, no presente, se era verdadeira ou não. Nisso vocês terão critérios para estabelecer, olha, será que tudo que aconteceu na minha vida, desde quando eu disse que conheço a Cristo, é verdade ou não? Ele diz, o temos conhecido, é como se ele dissesse, sabemos que continuamos conhecendo a Ele. Aí nós precisamos entender o que é conhecer. João está dizendo de eu ir para uma faculdade de teologia, e aí eu me assentar e fazer todas as aulas, e fazer todas as provas, e tirar 10 em todas as provas, e sair com um diploma de graduação em teologia, com boas notas, sabendo o grego, o hebraico, um pouco do aramaico, sabendo citar todos os versículos da Bíblia, sabendo aplicar todos eles. É desse conhecimento que João está dizendo? É do conhecimento que passa pelo intelecto? Não, conhecimento aqui para João não é isso. Conhecimento, no Antigo e no Novo Testamento, denota relacionamento pessoal. Na visão judaica, quando o judeu dizia que conhecia alguém ou a Deus, ele estava querendo dizer o seguinte, eu tenho uma relação de intimidade com essa pessoa. Eu tenho uma relação pessoal com ela. Isso é tão interessante que a palavra conhecer, no hebraico, ela denota até o ato de relação sexual. Porque na visão judaica, como eu disse, conhecer denota intimidade profunda. Quando você lê em Gênesis, está escrito lá assim, e Adão conheceu a Eva, e ela concebeu e deu à luz um filho. A palavra conhecer ali denota, e Adão teve intimidade com a Eva. Então ela pode ser usada nessa questão da sexualidade, mas também nas relações pessoais. Quando você conhece alguém, é porque você é íntimo daquela pessoa. Então é como se João dissesse assim para a gente, olha, eu digo que tenho uma relação íntima com Deus. A minha relação com Deus é assim, ó, pessoal. Nós estamos, ó, juntinhos. Você diz isso. Mas será que tem relação mesmo? Será que conhece mesmo? Olha lá comigo, vamos lá em João, capítulo 10, também uma leitura, o Evangelho de João, capítulo 10. Olha como que conhecimento denota relação. A palavra conhecimento, gnosko, ela dá a ideia aqui de uma relação de Cristo com o Pai e de Cristo com seus discípulos. Olha, por exemplo, João capítulo 10, versículo 14. O que Jesus diz? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E nas minhas ovelhas sou conhecido. Jesus está dizendo, eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Tenho relacionamento com elas de perto. E elas me conhecem. Olha o versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu conheço o Pai me conhece. Em outras palavras, nós dois, olha, temos uma intimidade. Olha o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço a elas, e elas me seguem.
Jesus conhece cada um que é dele, de maneira íntima. Íntima. Então, como nós podemos ter a certeza, nesse exato momento, que nós temos uma relação pessoal com Cristo? Que nós conhecemos a Cristo? Vamos voltar lá na primeira epístola. Ele nos disse: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Como que eu vou saber se eu realmente conheço a Deus? Se guardarmos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos. A palavra guardar é como se você tivesse algo precioso, um tesouro, e você guardasse aquilo com toda segurança. Você passasse a dar atenção àquilo, você passasse a considerar aquilo, você mantivesse aquilo guardado num lugar seguro. É isso que é guardar os mandamentos. E é interessante porque nós só guardamos aquilo que achamos que tem valor. Ninguém guarda aquilo que não tem valor. Se você não tem, ou já teve, ou já viu algum filme, geralmente as pessoas que têm algo de muito precioso têm um cofre. E ninguém guarda no cofre aquilo que os ladrões não querem. Aquilo que não tem valor algum. Você não pega, por exemplo, sei lá, um rolo de papel higiênico e fala: isso aqui eu vou guardar no cofre porque isso aqui é algo muito valioso. Não. Você guarda aquilo que tem valor. Nós só damos atenção àquilo que nos importa, que é relevante. Então, quando João nos diz: olha, vocês vão saber se conhecem a Deus, se guardarem os seus mandamentos, ou seja, se vocês derem importância, se vocês valorizarem os meus mandamentos. Nós sabemos se a nossa relação com Deus é verdadeira ou falsa, se a nossa conversão é verdadeira ou falsa, pelo valor que damos aos ensinos de Cristo. Quer saber se uma pessoa ama a Deus ou não? Observa o valor que ela dá aos ensinos de Cristo. Provamos que o conhecemos pela resposta que damos aos seus mandamentos. Até aqui nós podemos pensar assim: mas isso, irmão, não é um legalismo? Nós estamos dizendo que nós só damos provas que conhecemos a Deus quando nós guardamos os mandamentos? Não, isso é um legalismo. O que é legalismo? Legalismo é alguém chegar para você e dizer assim: não, mas você quer fazer tudo ao modo da Bíblia? Não, mas tudo que você diz tem que estar em conformidade com a Bíblia? Algumas pessoas pensam que é isso, né? Não, mas dizer então que eu tenho que guardar todos os mandamentos? Isso é legalismo, não. Não, isso aí é demais. Mas não é legalismo, de jeito nenhum. Jesus, quando ele comissionou os seus discípulos a pregarem, a expandirem o reino, a expandirem a mensagem do Evangelho, ele disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. A ordem de Jesus para os discípulos foi assim: ensinando eles a frequentar a igreja. Não. Não, ensinando eles a cantar. Não. Se há algo que precisa ser feito numa igreja, num trabalho missionário, é ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos de Cristo. Isso não é legalismo que João está ensinando aqui, de maneira nenhuma. Ele não está falando de uma obediência escravizada, obrigada, imposta, mas de uma obediência de coração baseada no amor por Deus. Por que ele está dizendo isso? E é aqui que é a grande sacada do negócio. É aqui que nós vamos conseguir provar que nós não estamos falando de legalismo. O que nós estamos falando é que verdadeiros cristãos têm uma relação direta com os mandamentos de Deus.
Querem ver? Vá comigo em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eu sou um cristão verdadeiro, mas eu sou obrigado a guardar os mandamentos de Cristo? Já vemos que sim, no texto que lemos em João. Mas eu quero dar para você uma outra razão pela qual você precisa entender que o seu conhecimento de Deus tem que estar embasado na relação que você tem com os mandamentos. Jeremias 31, 31, diz assim: eis que dias vêm, preste atenção nesse texto, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A nova aliança não tem mandamentos escritos em tábuas de pedra. A nova aliança que Cristo disse, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Traz os mandamentos e a lei de Deus escrita no coração. Está escrito. Se a fé é verdadeira, se a profissão de fé é verdadeira, se é um cristão verdadeiro, está escrito aí, meu irmão. Tem que estar escrito aí no coração. Os mandamentos devem estar escritos aí, porque ele disse, é assim que será o novo concerto. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Não é uma lei escravizada, não é obediência, não é guardar os mandamentos por obrigação, não. Sabe o que é? É isso aqui, olha. É guardar os mandamentos de Cristo não para ser salvo, que seria legalismo, mas sim porque já é salvo, e ser salvo é ter um novo coração, no qual está escrita a lei de Deus, e agora eu não tenho nada que amo mais, senão agradar ao meu Senhor. Provo o meu amor por Ele, obedecendo os seus mandamentos. Você diz que conhece a Cristo? Você guarda os mandamentos? Vamos voltar lá. Verso 4. Ele dá uma negativa, né? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu digo que conheço a Deus. Sou crente. Sou discípulo de Jesus. Mas não guardo os mandamentos. Em outras palavras, João está dizendo, mentiroso. Não há verdade em vós. Nós já lemos, por exemplo, no capítulo 1, lê comigo aí o versículo 6. Ele diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ter comunhão com Ele aqui, no versículo 6 do capítulo 1, é a mesma coisa de dizer que conhece. Eu não disse que conhecer é ter comunhão, relação pessoal? Então ele está dizendo, se eu digo que tenho comunhão com Deus e ando em trevas, o meu estilo de vida é trevas, eu estou mentindo para mim mesmo, a verdade não está em mim. Aqui no capítulo 2, no versículo 4, ele está dizendo a mesma coisa. Se eu digo que conheço a Deus e não guardo os mandamentos, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Em outras palavras, a mentira não tem relação nenhuma com a verdade. Para João, irmãos, é impossível dizer o seguinte, eu conheço a Deus, e não viver como tal. É impossível. É impossível conhecer a verdade e viver na mentira. É impossível estar na mentira e viver na verdade. É esse critério que João está estabelecendo aqui. Em outras palavras, ele está parafraseando o ensino de Jesus. Pode a árvore boa dar maus frutos? E a árvore má pode dar bons frutos? Pois pelos frutos conhecereis a árvore. Não há nenhum conhecimento ou relacionamento verdadeiro com Deus que não seja
expresso em obediência aos mandamentos que Cristo nos deixou. Eu dou prova de que conheço a Deus, de que sou um cristão verdadeiro, se guardo os mandamentos. Dizer que conhece a Deus e não guardar os mandamentos é correr um risco muito grande. E deixa eu te mostrar o risco. Vai comigo em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. E eu espero que você não corra esse risco. Eu não quero correr esse risco. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Ele diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente o quê? Nunca vos conheci. Nunca tive nenhuma relação convosco. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Dizer que conhece a Cristo, sem mostrar isso na vida prática diária, é correr o risco de chegar naquele grande dia e dizer: Senhor, Senhor, eu estive nas boas novas durante toda a minha vida. Eu fui ministro de louvor lá. Eu fui pastor daquela igreja. Inclusive oramos e pessoas foram curadas. Demônios foram expelidos. E ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Nunca tive relação alguma convosco. Ele conclui dizendo: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui no texto grego é viver sem lei. Uma tradução literal: viver sem lei. É como se ele dissesse: olha, vocês disseram que me conheciam, mas viveram sem a minha lei. Viveram sem guardar os meus mandamentos. Viveram com base em sua própria lei. Verso 5, talvez ele, no verso 4, ele nos assustou, né? E nos chamou, talvez, de mentirosos. Ele diz: mas, toda vez que você vê essa palavra mas na Bíblia, grifa ela. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador antigo, ele dizia: louve a Deus pelos mas da Escritura. Louve a Deus pelos mas da Bíblia. Mas, verso 5, João diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O amor de uma pessoa por Deus é provado pela sua obediência a seus mandamentos e não pelos sentimentos que expressa, pelas experiências místicas que tem ou qualquer outra coisa. A maior prova de amor a Deus que se pode dar é obedecer a ele. O F.F. Bruce diz assim: o amor por Deus não se encontra em êxtases de adoração mística, mas na obediência, em andar como ele andou. Como que eu dou prova de que eu amo a Deus? Vindo à igreja? Não. Eu dou prova de amor a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Por exemplo, João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se porventura vocês dizem que amam a Deus, vocês irão guardar o mandamento dele. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. João 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quer saber se Deus habita em você? Se Deus está fazendo morada em você? Coloca nesse critério, eu tenho guardado a palavra de Jesus? Vou ler de novo, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Consequência de guardar a palavra? O meu Pai o amará. Você será amado pelo Pai se você guarda a palavra. Mas o Pai não vai se contentar somente em te amar. Ele vai vir para você e vai fazer morada em você. Deus está morando aí? João capítulo 14 ainda, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Faz desdém dela. João capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. 1 de João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Para o caso de você dizer assim, mas guardar os mandamentos de Jesus é muito difícil. Segundo João aqui, não. Os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Se não guardamos, é porque não temos a fé verdadeira. E não porque os mandamentos são difíceis de ser guardados. Aí nós chegamos no verso 6. E ele nos faz um convite à imitação. Porque nisso sabereis. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Estar nele é uma outra palavra que significa ter comunhão com ele e andar na luz. Estar nele é o mesmo que dizer, eu o conheço. Aquele que diz que o conhece, que está nele, vai andar como ele andou. Espera aí, mas então você está querendo dizer, irmãos, que o critério para avaliar se a minha fé é verdadeira é que eu vou andar como Cristo? Não na sua perfeição. Não é isso que João está ensinando aqui. Creio eu e creio também muitos estudiosos. O que significa então que aquele que está nele vai andar como ele andou? Percebam que andar é um estilo de vida, já falei isso aqui. Andar é um simbolismo para o estilo de vida. Então ele está dizendo, ó, aquele que está em Jesus vai ter o mesmo estilo de vida que Jesus teve. Mas ele está dizendo que o critério para avaliar se a fé é verdadeira ou não é guardar os mandamentos, obediência aos mandamentos. Será que Jesus obedeceu o mandamento? Vamos ver? Olha como que Jesus andou quando se fala de mandamento. Vai comigo lá em João novamente. João capítulo 6. João capítulo 6, o verso 38. João capítulo 6, o verso 38. Ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus estava ali querendo fazer sua própria vontade? Não. Jesus estava ali para fazer a vontade de quem? Daquele que o enviou. Ele estava obediente ou não? Olha lá João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus não fazia sua própria vontade, ele vivia em função de fazer a vontade do Pai.
Jesus não vivia em função de fazer aquilo que agradava a ele, mas ele fazia o quê? Sempre faço o que lhe agrada. Olha comigo João capítulo 10, versículo 18. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesma dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de quem? Do meu Pai. Ele recebeu o mandamento para morrer, para entregar a vida. E ele disse o seguinte, olha, eu faço isso com todo prazer, eu não estou fazendo por obrigação. Por quê? Porque eu recebi, esse é o mandamento do meu Pai, cabe a mim guardá-lo e obedecer. João 14, 31, é o último. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço conforme o seu mandamento. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço tudo conforme o seu mandamento. Como que o mundo vai saber que nós amamos o Pai? Que nós conhecemos o Pai? Que nós temos uma fé verdadeira? Que nós estamos no caminho da salvação? Se guardarmos os seus mandamentos. Como que você pode saber se você é um cristão? Como que eu posso saber se eu sou um cristão? Eu termino com aqueles 3 caminhos. Eu ouvi o evangelho e entendi que sou um pecador. Na mente. Eu me arrependi verdadeiramente. Coração. E eu passei a dar frutos e evidências da minha salvação, andando da maneira como Jesus andou. O meu estilo de vida. Eu transformei aquilo que eu ouvi, aquilo que senti, em obras, em frutos. E pelos frutos conhecereis a árvore. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Conhecemos a Deus? A nossa fé passa pelo critério da obediência? Esse é o terceiro. A sua fé passa pelo critério do estilo de vida? Passa pelo critério da relação com o pecado? Passa pelo critério da obediência? Nós temos mais alguns critérios. Mas se talvez a sua não passou ainda por esses 3, eu quero concluir com o texto que o pastor pregou da última série. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo, não de alguns, todo e qualquer pecado. E o sangue de Cristo, teu Filho, é a expiação pelos nossos pecados. E não só nosso, mas pelo de todo mundo. Porque o sangue foi vertido sem acepção de pessoas. Vamos orar? Santo Deus, essa é a tua palavra. Eu peço que o Senhor a dignifique, Deus, porque tu mesmo disseste que ela jamais voltará vazia. Que ela tenha a liberdade de provocar os irmãos, provocar a mim, a causar uma reflexão, um exame pessoal de consciência, de estilo de vida, de como nós estamos em relação à tua palavra e a obediência a ela. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque por nós mesmos é impossível. Mas para o Senhor nada é impossível. Ajude-nos. Nós precisamos e dependemos da tua graça. Não somente hoje, mas até o último dia, o último suspiro de nossas vidas. Queremos depender da tua graça. Aviva a tua igreja. Meu Deus, avivamento é isso. É guardar os seus mandamentos. Se há algo, Deus, que eu peço ao Senhor, nesses últimos momentos, Deus, de aqui com os irmãos,
é que tu avives essa igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Onde está, Senhor, as obras que tu fizeste no passado, Senhor? Me perdoe se eu estiver blasfemando contra ti, mas como Eliseu, Senhor, pegou a capa de Elias e disse: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Onde estão os sinais de outrora? Onde estão os homens de Deus de outrora, as mulheres de Deus, as famílias de Deus, os pais de Deus, os filhos de Deus? Onde estão, Senhor? Aviva a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.